Boa noite, estamos aqui hoje com uma convidada especial, Cíntia Moura. Ela é irmã do Alexandre dos Santos, o qual foi preso injustamente pela acusação de 2 latrocínios em 2021. Boa noite, Cíntia, tudo bem? Boa noite. Obrigada doutora. por ter vindo, topado participar do nosso podcast, querendo ou não relembrar um pouquinho dessa história bem dolorida para você, né? Obrigada, Pra quem agradeço não- pela oportunidade. Obrigada. Para quem não sabe, o crime de latrocínio é o pior crime do Código Penal. A pena vai de 20 a 30 anos. Como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Como que aconteceu lá no início? Bom, tudo começou no dia 29 de agosto de 2021. Às 19 horas da noite, eu recebi a notícia que meu irmão estava preso, né? E até esse momento, eu não sabia o que tinha acontecido. Foi a partir daí que começou o meu desespero, né? Eu, desesperada, fui até a delegacia para saber o que tinha acontecido e tal. E chegando na delegacia, o delegado falou pra gente procurar um advogado que dali não sairia nenhuma informação. E ok, nós nunca tivemos advogado, a gente nunca teve envolvimento com nada errado. E começou aí eu procurar os advogados, né? Procurar alguém que pudesse nos auxiliar. E como a gente não tem o conhecimento, né, de como que funciona essa questão, a primeira coisa que eu fiz foi ir pro Facebook. Cheguei no Facebook, postei lá que estava desesperada. E aí uma doutora me chamou e falou: Cíntia, vamos conversar, me pediu os dados do meu irmão. E foi aí que eu descobri que ele estava sendo acusado de um duplo latrocínio. Ele ainda em delegacia. A doutora conseguiu ir no flagrante? Não. Ela pegou os dados dele pelo WhatsApp e pesquisou lá qual tipo de acusação que estava acontecendo. E aí ela me falou: olha, ele está sendo acusado de um duplo latrocínio. E, inclusive, quando ela descobriu que ele estava sendo acusado, ele já estava até com audiência marcada já para setembro. Ou seja, levaram ele... Então foi bem depois, não foi logo que ele foi preso. Ou ele foi pego em flagrante? É, isso que eu ia Não, ele não perguntar. foi pego em flagrante. Era uma investigação. Sim, era uma investigação, só que ninguém sabia de nada. Ele não foi notificado, né? De que estava sendo investigado. Eu fui descobrir realmente o que aconteceu bem depois que a gente conversou, né? Que ela falou, olha, Cíntia, ele está sendo acusado de um duplo latrocínio. Eu vou lá, né? A gente vai assinar toda a documentação. E eu vou lá entender melhor o que está acontecendo. E aí, foi assim, questão de 24 horas. Não adiantava ela ir na delegacia 4 horas da manhã, porque minha família começou a se unir, todo mundo começou a ficar desesperado, né? Juntar dinheiro para poder pagar advogado e tudo mais. E aí, quando foi depois de 24 horas, ela foi lá na delegacia, ele estava no Corrol. E quando ela chegou na delegacia, eles pegaram... O delegado falou para ela, ó, ele vai descer para o CDP... E aí, depois, vocês verem como é que vocês vão fazer para resolver, né? E aí, ela voltou para mim, depois, um pouquinho mais para tarde, ele já estava no CDP de Guarulhos. Ela voltou e veio conversar comigo. E aí, foi onde a gente começou a entender melhor o que estava acontecendo. A confusão toda. Foi. Né? E ele ficou quantos dias na delegacia? Ele ficou 1 dia e meio, mais ou menos, no Vocês Corrol. conseguiam conversar, levar Não. coisas para ele? Não, Nada? não conseguiu. O delegado, ele não deu oportunidade pra gente nem ver ele. E Na quanto verdade. tempo que vocês demoraram para reavê-lo? Do dia que ele foi preso? Do dia que ele desceu pro CDP até eu conseguir fazer a carteirinha para conseguir entrar lá dentro do CDP, demorou mais ou menos umas 3 semanas. Nossa, e nesse meio tempo ele ficou sem nada, né? Ficou Lá sem nada. no RO. Ele ficou no Isso. RO uns 15, 20 Ficou dias. no castigo, né? Isso. Ficou. E aí Ficou você sem conseguiu nada. fazer a carteira. Como você pegou essas informações diretamente lá? Não, a advogada me orientou como eu Ah. teria que fazer certinho, mas foi muito complexo. Pra chegar lá Porque no vocês CDP, nunca tinham passado por nunca. isso, né? Nunca, nenhuma pessoa da família Não. era envolvida. Não. E ele tem um filho menor? Ele tem 2 bebês. E eles visitavam? Não. Chegaram aí? Não. Não chegou. Não deu tempo, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Quem que visitava de vocês? Eu. Só você? Minha mãe chegou aí uma vez e a irmã dele umas 2 vezes, mais ou menos. A irmã dele não é sua irmã, é por parte... Ah. Mas você ia sempre? Todos Sim, os dias todas as de visitas visitas? eu fui. Todas. Desde a primeira até a última que eu tive a oportunidade de ir, eu fui. Em todas. E em relação ao que levar, a roupa que vestir para visitar, porque vocês não sabiam de nada, nada mesmo.
Como que foi? Como que vocês tiveram essas informações? Fora a carteirinha, né? A parte prática mesmo, ir até a unidade prisional para poder visitar. Como que você teve essas informações? Na verdade, eu não sabia mesmo. Eu cheguei lá de calça jeans, de brinco, né? Na sua visita, você foi? A primeira vez você já foi, você não... Primeira vez, não sabia. Aí eu cheguei lá, as meninas de lá me orientaram, falaram, olha, você tem que colocar aquela roupinha rosa, o chinelinho. Guarulhos Era era rosa. Isso, é rosa lá. A camiseta sem nada, não podia ter nenhum desenho. Não. Calça leg E Isso. chinelo, né? Chinelo. E chinelo. Mas eu já fui barrada muitas vezes, passei por muitos transtornos lá. Mesmo sabendo de todas as regrinhas internas deles, né? Pra poder visitar, eu sofri muito constrangimento lá pra visitar. Por quê? Conta algum pra gente. Por exemplo, sobre cabelo, né? Eu usava mega. E eu não sabia. Mas mesmo assim, eu fui lá visitar a funcionária falou, olha, você não pode entrar com mega. E aí, eu, na porta da cadeia, tirei o meu mega. Eu quebrei meu cabelo todinho. Meu Deus. Não era aqueles de tic-tac que Não, dava pra tirar, era aquele fixo. Mas eu tirei. Tirei Meu as Deus. colinhas, tirei tudo. Aí, na hora que eu tentei entrar, ela não deixou eu entrar. Porque passou o horário. Não, ela não deixou eu entrar. Não quis deixar eu Sem entrar, nenhuma mesmo sem o justificativa. mega. Sem nenhuma Birra, justificativa. né? Sim. Exatamente. Cílios também não pode, né? Não Não. sei se você já chegou. Unha. Não, É muito difícil mesmo, foi bem né? difícil. E alguém te ajudou lá naquele momento? As meninas, geralmente, elas costumam se solidarizar, né? Com o Sim. próximo, com como era a sua primeira vez. Por exemplo, quando você chegou de calça jeans. Existem várias lojas ali ao redor. Então, você provavelmente conseguiu comprar Sim. para não perder viagem, Sim. né? Mas eu já fui barrada não só por cabelo, por chinelo, às vezes por uma cor de leg. Ah, é rosa. Não, esse rosa é mais escuro, você não entra. É difícil, né? É E, muito assim, difícil essa situação. Graças a Deus eu estava próximo, né? Eu conseguia ir de moto, voltar. Tem gente que vem de longe pra É porque ele visitar. estava no CDP de Guarulhos. Sim. Agora, quando a pessoa já está presa, condenada, geralmente ela fica pro fundão. Imagina Exatamente. chegar até lá, viajar 6 horas. É isso que Nossa. me deixava muito frustrada. Já presenciei várias cenas, assim, bem, bem difícil mesmo. E o ambiente lá dentro, Cíntia, como que é? Conta pra gente, porque tem gente que assiste a gente que não faz ideia de como é dentro de uma cadeia. Conta pra gente. Aonde vocês ficam para falar com ele, como que é para passar, né? No scanner, e aí como que é dividida a família. Até a parte do scanner pra dentro, ok, a gente sabe que é difícil, né? Porque tem aquela parte toda burocrática ali dos funcionários. Mas lá dentro é um ambiente que tem respeito, né? Eles respeitam muito. Você tem o seu espaço para você conversar com a pessoa que está lá dentro, né? Você leva a comida lá certinho, eles dividem. Enquanto lá dentro, assim, não tenho o que falar. Eu não tive problemas lá dentro, sabe? Fui muito bem tratado. Meu irmão, graças a Deus, nunca aconteceu nada de ruim lá dentro com ele. Deus guardou demais a vida dele lá dentro. Mas é um ambiente bem pesado, assim, sabe? Um ambiente muito pesado. Uma opressão muito grande. E não são todas as comidas que podem ser levadas, né? Não. Tem algum... É bem restrito, né? Muito. Inclusive líquidos também. Então, é Sim. bem difícil. Pegavam uma lista junto ao CDP? Sim. Do que podia e o que não podia entrar. Sim. E o ambiente que podia ser levado, né? O recipiente. Porque também tem isso, né? Também. A questão da comida é bem crítica. Tem o tipo de comida certo, o tipo de pote certo que pode entrar lá. Tipo de bebida certa, bebida sem embalagem, tipo Você de ia bolsa. sozinha visitar? Sim, A sua mãe foi poucas vezes? foi. Eu fui algumas vezes com a ex-esposa dele, mas a maioria das vezes eu fui sozinha. Difícil, são né? muito Ainda passar próximos, por né? isso sozinha, né? Foi. um Primeira tanque. vez, ainda sozinha. Eu nunca me imaginei dentro de uma cadeia, assim, sabe? A nossa família não tem registros disso, de matar, de roubar, de E droga. ainda da forma que foi. Você sabendo que ele estava lá pagando por uma coisa que ele não havia fez. feito. E querendo ou não, a família também vive a prisão junto, né? Não Pior tem- ainda. É. Porque enquanto eles estão lá dentro, né? Eles sabem que tem alguém aqui fora que tá fazendo toda a correria por eles, né? Pra provar a inocência, ir atrás de advogado, jumbo. Toda semana eu mandava jumbo pro meu irmão. Toda semana era ali uma grana de jumbo. E ainda bem que vocês ainda tinham condição para isso, porque muita gente não tem, Exatamente. né? Isso aqui, assim, é o mais dolorido de tudo.
É a parte mais ruim, né? E, Cíntia, quais foram os maiores desafios legais, processualmente falando, que vocês tiveram nesse tempo? Olha, eu acho que o maior desafio que eu enfrentei foi as provas que estavam sendo colocadas nos autos dos processos que eu sabia que não eram verdade. Quais eram? Foi colocado um celular no nome dele que não era dele. Como se ele tivesse furtado, roubado. O crime aconteceu por conta de uma compra na internet, né? Uma família se interessou por um veículo com preço super abaixo do normal, foi lá nos Cafundé lá de São Mateus. Chegou lá, a família, não sei o que aconteceu, se reagiu, se não reagiu. E aí, 2 pessoas morreram, né? E 2 sobreviveram. Quando aconteceu tudo isso, a polícia fez o boletim de ocorrência deles e chegou até o meu irmão depois, né? De quase 2 meses, praticamente, Ninguém foi que preso, aconteceu. então, na hora. Ninguém foi preso. Na hora, No não. flagrante, Na hora, né? não houve flagrante. E aí, tudo que eles poderiam fazer para incriminar o meu irmão, eles fizeram. Eles colocaram o celular na cena do crime e falaram que era do meu irmão. E aí, nós fomos correr atrás para operadora, para dona do celular... Para dona do celular, não. Para titular da marca do celular, né? Tá. Que não era dele, e-mail, Gmail, tudo. Que a gente pudesse provar que aquele celular não era dele, a gente fez. E conseguimos provar que aquele celular não era dele. Mas o que eles tinham contra ele era esse celular. E outras coisas também, né? Nos autos dos processos, eles sempre colocavam algumas coisas, assim, para tentar incriminar ele de qualquer forma. Balística. Ai, balística, não sei Digital. o quê. Tem que fazer a digital. Tem que fazer a balística. Foi feito tudo e tudo deu negativo. E do celular, como que ficou comprovado de fato que não era dele? Foi feita a perícia do celular e aí ficou comprovado que o celular não era dele. Que não tinha foto dele, Não não tinha havia vínculo nenhum. nenhuma conta em nome dele. Sim, e também foi feita a perícia do próprio celular dele, que foi o que provou a inocência dele. Que no dia do crime que aconteceu, ele estava em casa, né? Pela localização? Pela localização, pelas conversas, por E um tudo. detalhe importante é que todas essas perícias foram solicitadas pela defesa dele, né? Também. Ou seja, se ele não tivesse um acompanhamento, não ia ter o que ele fazer, né? Ele ia Não. responder por um crime que ele não cometeu. Ia ser 58 anos de cadeia sem ele ter feito Meu nada. Deus. 58 anos de cadeia, né? Tô falando 58 anos de cadeia. É muito tempo. Sem ter feito nada, gente. Você Nada. participou da audiência dele como Não. testemunha, alguma coisa? Mas Não. você conseguiu assistir, presenciar alguma coisa? Ou ficou Também sabendo? Não, só foi passado os relatos. Quem participou da audiência dele mesmo foi o chefe dele, né? Que ficou de testemunha. Ele e a advogada. Como nós estávamos na época de pandemia, o juiz não aceitou entrar parente, nem ninguém. Só quem realmente fosse participar. E houve algum tipo de reconhecimento? Então, na delegacia, a vítima falou que reconheceu uma foto 3x4 dele, preta e branca. De onde essa foto a gente não sabe até hoje. De Lá onde na que delegacia saiu ninguém essa mostrou foto? essa foto pra vocês. Ou ninguém juntou nos autos a foto que foi mostrada para as vítimas. Juntou nos autos. Só que ela fez o reconhecimento na delegacia dessa foto e no momento da audiência ela ficou com dúvidas, ela não reconheceu. Eu acho que na delegacia ela também não reconheceu a isso que eu foto ia dele. perguntar. Quando ele foi levado para a delegacia, ela foi chamada para poder reconhecer ele? Não foi. Na delegacia, não. Então, o Ele único foi direto pro reconhecimento CDP. que Foi ele pela teve foto. foi pela foto Sim. 3x4 que ela viu. E aí chegaram no seu irmão. Sim. Meu Deus. Como essa foto chegou nela, como essa foto chegou na delegacia, a gente não sabe até hoje. E aí, na audiência, ela ficou em dúvida. Na audiência, tinha um outro rapaz que fez o reconhecimento que não reconheceu, que viu que realmente não era ele. E na audiência, ela também ficou com dúvida. Falou que... Foram 2 vítimas na audiência? Sim. Para reconhecimento? E as 2 ficaram com dúvidas? Ou alguma delas apontou de novo Não, ele? os 2 ficaram com dúvidas. E ele foi absolvido já em audiência? Não, ele ainda continuou preso. Teve essa audiência, mas aí saiu sentença ou não? Não, demorou bastante Foi ainda. redesignada. Sim, teve ainda bastante coisa que aconteceu depois da audiência, né? E ele ficou aguardando nesse tempo. Ficou preso. preso. Mesmo sem o reconhecimento, ele Mesmo. continuou preso injustamente. Uhum.
Quanto tempo que ele ficou preso? 7 meses. Mas pra quem tá lá dentro... Pra gente já é um tempo grande, né? 7 meses. 7 meses você faz muita coisa da sua vida. Imagina pra quem tá lá, trancada. É né? muito difícil. Ainda mais no CDP, que você Que só é bem sai... Pior. Muito Nossa. pior. CDP é muito pior. Nossa. Muito pior que uma penitenciária, né? Na verdade. Porque... Todo mundo é tudo misturado, tudo diferente, junto, né? misturado, todo mundo que vai chegando. E outra, na penitenciária, a pessoa é condenada. Você sabe ali com quem você está lidando. No CDP, a pessoa está respondendo ainda num processo, não tem o veredito, se é culpado ou não, e tá lá junto com todo mundo. E no caso dele, o inocente. Um inocente, com No todos os meio tipos de de criminosos. um monte de gente que... Que cometeram de fez fato coisas- crime. Aham. Todos os tipos de crimes. Todos os tipos de crimes. Exatamente todos. E quando ele saiu? Como que foi o pós-prisão? Porque a gente sabe que isso mexe muito com o ser humano, né? Não só com ele, tanto para a família, que passou tudo isso junto, né? Ao lado dele, esse sofrimento todo daqui de fora e de dentro, no seu caso, que você visitava. Na verdade, até hoje, ele tá bem assim, fora do normal, né? Ele tem muito medo de sair na rua sozinho. Ele só sai com o filho dele. Ele tem muito medo de ser abordado pela polícia. Ele tem traumas ainda, né? E é nítido na feição dele. Você vê que ele não é a mesma pessoa mais. Ele não é normal mais. Não é. Ele arrumou emprego, ele não conseguiu trabalhar. Ele saiu do trabalho por conta de transtornos. Então, assim, até hoje a gente enfrenta, né? Dificuldades dessa prisão aí. Causou um buraco, né, na vida dele. E houveram julgamentos de outras pessoas, assim, que não imaginava que ele fosse inocente, do dia que ele foi preso, até pessoas conhecidas. Vocês escutaram julgamentos dessas pessoas? Ou todo mundo já sabia desde o início que ele era inocente? Alguém teve dúvidas? Então, as pessoas mais próximas sabiam que ele não tinha culpa, né? Delas não vieram julgamentos, mas daquelas pessoas que a gente tentava conversar para pedir ajuda, sempre foi muito difícil, até hoje. As pessoas julgam, né? Elas não querem saber se você é inocente ou não. Tá lá dentro é bandido, tá lá dentro é ladrão, matou, roubou, não importa. Então, a gente sofreu muito preconceito. E até vocês como família, né? Porque a família também sofre preconceito. Principalmente. Nossa, mas será que ele fez isso mesmo? Nossa, mas a polícia não pega ninguém inocente. Ah, não. Nossa. Nada acontece isso. Imagina, isso aí é fato Nossa, mas isolado. por que ele tá preso? Alguma coisa ele fez, hein? Não tá, na igreja que não tava, né? Se Ele estivesse fez na costume. igreja, não ia ser preso. Era isso que a gente ouvia. Mas ele tá conseguindo se reerguer aos poucos, tá trabalhando. Ele tá bem volátil. Ele uma hora tá bem, outra hora ele tá mal. Ele tá com você conversando de boa, daqui a pouco ele tá outra pessoa. Ele não tá normal, assim, não é mais a mesma pessoa que antes. Ele Não é precisava mais. fazer de alguma ajuda, né? Ele precisa fazer um tratamento mais intenso, né? Um acompanhamento com psiquiatra. É porque é um trauma. E são coisas que não são baratas, ou seja, além da família, gastar com um advogado, com jumbo, tudo isso, por ele ser preso injustamente, ainda chega aqui fora, tem que pagar N mil tratamentos, né? Exatamente. Pra pessoa conseguir voltar a ser pelo menos um pouco do que ela pouco. era antes e ter a vida dela de volta. E na época, Cíntia, vocês chegaram a procurar a mídia para ajudar vocês? Sim, fui muito abraçada. Sério? Pela Eles Maiara conseguiram? Bachanelos, ela foi um anjo na minha vida. Porque no momento que ele estava preso, todo mundo fechou as portas, na verdade, né? Mas depois que ele foi solto, ajudou demais. Ajudou muito. Então, de fato, a mídia foi bem favorável para vocês Sim, nesse caso. Sim. Eles entenderam, né? Porque às Sim. vezes eles condenam sem saber. Né? Mas, na verdade, qualquer pessoa que fosse ler o processo dele ia entender que ele não tem vínculo, não tem culpa, não tinha nada que colocasse ele nessa situação. Ele simplesmente caiu de paraquedas nesse crime que aconteceu. Não teve nada que ligasse ele, pelo menos, olha, ele conhece fulano dali, você entendeu? Era longe, né? O 15 local. km de distância, ele não tinha contato com gente de lá, ele não passava por lá, ele não ia para festas lá. Ele nunca foi de frequentar aquela região.
Ele trabalhava de entregador Tinha de nenhuma móveis. câmera que ligasse, ele tivesse nada, passado não lá tinha perto, uma nada. placa do Foi carro. um reconhecimento de uma foto 3x4 4, e o preta e telefone. branca. E o telefone que depois foi colocado como dele. Mas o que deu início foi esse reconhecimento dessa foto. Sim, foi a mulher que... A vítima, né? Isso, a vítima que falou que foi ele por essa foto que causou, assim, toda essa questão. E você sabe se essa vítima chegou a passar características, Não, algo do tipo? não cheguei, assim, a ter todas as informações da parte dela, assim, sabe? Sobre o que realmente teve da parte dela. A única coisa que eu sei foi que ela foi na delegacia e reconheceu ele pela foto. Então, assim, na minha cabeça não sai a possibilidade dela ter sido induzida lá por essa foto. Agora, por qual motivo, eu não sei. Você acha que ela foi induzida? Eu acho. Porque não faz Isso sentido. acontece muito. Não faz sentido ela chegar na delegacia e falar: olha, o Alexandre dos Santos mora na rua tal, endereço tal, foi o que foi e matou meu pai ou matou meu marido. É estranho porque eles só tinham essa foto. Mas geralmente, quando eles prendem injustamente alguém e eles levam pra delegacia, eles falam assim: nem sabe se é aquela pessoa que roubou, tá? Ó, eu tenho esse cara aqui. Você foi assaltada. Eu tenho esse cara aqui preso. Ele é ladrão. Você reconhece? Você não vai reconhecer? Não, se a sim. pessoa falar, não sei. Então, Não, mas então. se você não reconhecer agora, a gente vai soltar. Se não foi você, foi outra Isso, pessoa. Ele assaltou, tá exatamente. aqui. Eles já entram num sistema psicológico Com já. certeza. Eles não falam assim, ó, fala que foi essa pessoa, mas eles falam, olha, esse aqui tá preso, é um suspeito. Porque a lei, ela tem alguns requisitos. Então, assim, eu sento com você, Cintia, eu falo, você consegue me descrever a pessoa? Característica, roupa, se é moreno, se é branco, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. Então, você tem que dar umas E o características seu irmão tem plausíveis. características marcantes, né? Que ele usa Sim. óculos, Sim. ele é alto, magro. É. Então, assim, daria pra dar essas Essas características. características antes de Sim. você ver qualquer pessoa para não influenciar o seu pensamento. Sim, nos autos do processo, o que o delegado colocou foi que a vítima havia falado que ele era alto, pardo, de orelha de abano. Mas quantos jovens Gente. têm orelha de abano, é pardo, é alto? Você Nunca tem nenhuma entendeu? característica. Aí Muito apresentou a fraco. foto 3x4 dele, diz, sabe lá quando. 10 anos atrás, gente. O que também tá errado. 10 anos atrás a foto? 10 anos não, atrás. gente. Agora não é 10 mais, agora são 12. A pessoa nem é a mesma pessoa mais. Não. Porque o que teria que ser feito? O seu irmão foi levado para a delegacia, pega mais 2 pessoas com as mesmas características. A característica que a vítima passou, por exemplo, pardo, alto, com orelha de abano. E aí coloca na sala de reconhecimento. Você reconhece algum deles? Esse é o reconhecimento que a lei Sim. manda, E muitas né? vezes a vítima não consegue reconhecer porque é um trauma para ela também. Exatamente, tem estudos sobre isso já que fala, né? Ainda mais no local que aconteceu, que ela mesma relata que era um local ermo, escuro, que não, às vezes ela via, às vezes ela não via. Como que ela foi capaz de reconhecer o meu irmão? Foi Por à conta noite, da né, esse orelha. crime? Foi à noite, foi às 22 horas, se eu não me engano. Então, como que ela conseguiu, assim, descrever exatamente que foi o meu irmão? Como que ela tinha tanta certeza que foi o meu irmão? Se o local já era escuro, se no momento... Como é que 2 pessoas da sua família morrem e você consegue ainda olhar para o ladrão e reconhecer? sim. Depois de 2 meses ainda. Então, assim, não faz sentido nenhum. O que E aconteceu o ladrão foi... com a arma na sua cara, você vai ficar olhando pro olho desse. Geralmente você... Você entendeu? Mas Abaixo. tem muitas vezes que eles reconhecem pessoas que estavam de capacete. Sim. Fala, não, eu lembro do olhar. Da Não- viseira. É muito difícil, gente. Não Eu não tem tô falando como. que a vítima não tem que reconhecer. A vítima tem que reconhecer. Sim. Porque, de fato, quem fez tem que pagar. Só que você não pode reconhecer uma pessoa sem ter certeza. Não. Porque da mesma forma que você teve sua vida acabada, Você pelo pode que aconteceu, destruir você a destrói outra. outra família. E foi o que O Alexandre, aconteceu. a vida dele foi destruída, assim como a vida da Cíntia, da mãe dela e de outros familiares dele. Sim. Infelizmente. E se ele ficasse lá, é um crime bárbaro, gravíssimo. Você imagina? Ele ia perder a vida inteira, a juventude, o crescimento dos seus filhos. Acabou. Ia acabar. Exatamente. Em uma das reportagens que eu assisti dele, ele falou que ele tinha um amigo lá dentro, que ele fez uma amizade com um rapaz lá dentro que tentava acalmá-lo, porque ele falou, se ele não tivesse lá comigo e falasse essas coisas, porque talvez já fosse uma pessoa mais acostumada, né, com a cadeia, ele falou que ele enlouqueceria. Ele falava para vocês como que era lá dentro, ele retratava o que ele passava, o que ele contava. Teve muitas cartas que eu recebi dele que eu nem dava pra minha mãe.
De tão assim, sabe? Tão forte que era. E quando eu fui visitar ele a primeira vez, ele ainda estava meio perdido. Ele ainda sabia o que tinha acontecido, do que ele estava sendo acusado, mas ele ainda não entendia muito bem. Agora, as outras vezes, eu já percebia já que ele já estava realmente surtando. Ele já estava com a feição totalmente transformada. E ele falou que conheceu um rapaz lá, que falou, olha, deixa seus familiares lá, que seus familiares estão cuidando e vive aqui dentro. Vive aqui dentro, porque aqui é a sua realidade agora. Esquece lá fora. E é o que eu falava pra ele também na carta, Alexandre, esquece aqui fora. Aqui a gente tá com advogado, a gente tá se virando, a gente tá indo atrás de provas. Você vai sair daí. Fica tranquilo. Como que era a rotina dele lá dentro? Ele passava na carta? Sim, ele tinha horário pra acordar, horário pra se alimentar, horário pra dormir. Ele tinha um banho de sol? Tinha o banho de sol. Aí, algumas vezes, ele falou que tava com o corpo todo picado lá, né? Por conta Tem muito. dos insetos que davam lá dentro Sim. e tal. Falava tudo, na verdade. Tem até uma doença específica da cadeia, né? Que Tem. o corpo fica... eu não lembro o nome agora, mas é aquela um bicho do pombinho, parece, não da sei. cadeia que Todo acontece... mundo pega, Todo mundo né? pega. E aí vai pra enfermaria, não tem o que fazer. Aham. E da comida? Em uma das reportagens também retratou que Comida comia azeda. comida azeda. Sim, com muita comida azeda ele comeu. Ele emagreceu muito. Muito. Ele deixava pra comer no dia da visita que vocês levavam alguma Sim. coisa. Sim. Nossa, Era é o que muito mais me precário. destruía, assim, sabe? Você tem que esperar uma semana. E na época ainda tava intercalando ainda as visitas. Era uma semana sim, uma semana não. Por causa de raio, né? Raio par, raio Isso, ímpar. pandemia. Isso. Aí eu levava um marmitão, assim, sabe? E cada semana que passava, você sentia ele mais magro. Mais magro, mais debilitado, mais desnorteado. E quando você chegava lá, Cíntia, como que era a reação dele? Aí ele se emocionava? Como que era, assim? Porque ele fica... lá era de 15 em 15, ele ficava 15 dias esperando só você ir até lá, né? Sim. Como que ele se sentia? O que que você sentia dentro do seu coração? Então, o primeiro encontro sempre era de boa. A gente se via, conversava, ele falava, nossa, aconteceu isso, hoje eu joguei bola, ai, que não sei o quê. No primeiro momento era bem tranquilo, mas a hora de ir embora era a pior hora. A pior hora. Você saía, você via aquela grade fechando, sabe? Você E ele fala, fica lá. te fica vendo. olhando, né? Parado e você indo embora e aquela grade fechando. Eu não ia conseguir olhar pra trás, eu acho. É muito ruim, Meu Deus. muito ruim. Muito. Aí ele já desabava. Toda vez que eu ia embora, ele desabava. E você também, ia embora. Eu chorando. tentava não chorar. Eu chorava assim, quando eu passava do portão pra fora, eu desabava. Aí tinha os irmãos da igreja lá, que sempre orava lá, nos pessoal que saía. Aí eu já ia nos irmãos chorando. Eu visitava meu irmão também, igual Sim. você. Fiz a mesma coisa que você fez. E quando a gente ia embora, algumas vezes eu ia com a minha mãe, né? Minha mãe falava assim, não olha pra trás, não olha pra trás, não olha pra trás. Ninguém vai chorar, ninguém vai chorar. Eu ficava, tá bom, mãe, tá bom. Aí a gente olhava assim pra trás e ria. E ele Com a lágrima escorrendo chorando e desse a lado gente e rindo rindo. desse. Fazia assim pra ele não ver, porque eles ficam piores ainda, né? Fica. Então, a em gente nenhum tem momento que eu mostrei manter- fraqueza pra ele. Em nenhum momento. Eu sempre falava, Alexandre, você vai sair, meu. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não, mas que aconteceu isso? Que a advogada não me manda mensagem. Calma, manda mensagem não. Não vem aqui, né, falar comigo. Calma, Alexandre, você vai sair. Ó, tá tudo bem. Vai fazer uma reportagem sua. Calma, fica tranquilo. Nunca mostrei fraqueza pra ele. E ele reconhece isso, né? Porque em todas as entrevistas ele cita você, fala que se não fosse por você, ele estaria lá até hoje, né? E por muito mais tempo. Ele é muito grato a você, Sim, né? muito. Que bom que a gente tinha uma irmã que ia atrás mesmo. Eu falo pra ele. Falo, Alexandre, foi Deus, primeiramente, mas eu fiz muita coisa por você, cara. Foi Você me deve segundo sua eu. alma. Eu falo pra ele, você me deve a sua alma, que eu fiz muita coisa por você. Muita. Eu, assim, me destruí toda, né? Me destruturei financeiramente. Psicologicamente também fiquei muito mal. Minha mãe também nunca teve problema de pressão alta. Pegou doença de pressão alta, né? Um monte de coisa desencadeou por conta dessa prisão, né? E os filhos dele? Você falou que ele tinha 2 neném, Ele né? tem. E como eles sabiam o que estava acontecendo ou não? Quantos anos eles têm? Sabia. Tem um de 7 agora e um bebê de 3. Vai fazer 4. Ah. 4 Então, aninhos. de 3 não Não entendia, mas sentia falta. Ficava chamando o pai. Agora, o mais velho, ele ficou muito transtornado.
E tanto que você fala de polícia pra ele, ele não gosta. Sério? Não gosta. E não tinha como esconder, né? Porque tá reportagem, teve ligado o dia inteiro, talvez na escolinha. A sorte é que era pandemia, acho que ele não tava indo pra escola, ou tava? Não tava. Mas assim, eles eram muito apegados. Eles são muito apegados, né? O mais velho e o meu irmão são muito ligados um com o outro. Então, ele sentiu demais. Ele perguntava muito, toda hora, né? Cadê o meu pai? Meu pai não vai voltar. Meu Deus, o que a polícia fez com a minha família? Isso porque, para uma criança, a polícia deveria demonstrar outro tipo de atitude, né? O herói, né? Pra A todos polícia nós, é né? segurança. Pra todos nós. É Eu que acho nós já temos um entendimento, a gente sabe que, Sim. infelizmente, não todos. Longe de mim generalizar, porque Sim. tem muito policial. Polícia bom. Que honra, realmente. É. É o que eu falava, assim, eu não conseguia entender. Eu falava, meu Deus, eles estudaram tanto para passar num concurso público, para conseguir um cargo tão bom, para destruir uma família por nada. Qual a explicação? Qual o sentido disso, sabe? O que ele tá ganhando com isso? Tanto que eu fui conversar com o delegado depois Você que ele foi? foi absolvido. Eu fui conversar com o delegado. Depois que ele foi absolvido. E aí? Foi por conta das outras questões. Aham. E eu falei, doutor, por que tá acontecendo isso com a minha família? O que a gente fez pra vocês? E ele? A gente não fez nada. E ele só falava pra mim, olha, é feita a investigação. Eu só tô fazendo o meu papel. Eu falei assim, mas que tipo de investigação que foi feita? Como que você conseguiu assimilar meu irmão nessa questão? Que vínculo que ele tem pra essa investigação chegar a essa conclusão? Não tem nada que ligue ele a esse crime. Não existe. Não tem. E ele não sabia o que dizer. Mas ele te tratava mal? Não, nunca me Tá. tratou mal. Nunca me tratou mal. Nem ele, nem o escrivão sempre foram muito solícitos. Mas o porquê disso, até hoje, eu não sei te dizer. E eles também não conseguiam te acalmar, mostrando provas que realmente... Porque o Pudesse mínimo te- é falar, mínimo. seu irmão, olha, ele é um criminoso, Tá é acusado difícil. aqui. É difícil falar isso pra você, mas aqui, ó, seu irmão é um criminoso Sim. e a gente tem isso aqui contra ele. Agora a Tem gente esse não tem indício nada. aqui, Sim. né? É o que eu esperava, pelo menos. Mas não tem nada. Chegar na delegacia e ele falar, olha, Cíntia, você me desculpa, mas seu irmão tem essa prova aqui que foi ele. Ó, por exemplo, foi feito essa balística, acusou ele. Foi feito exame de delito, acusou ele. Tem Então, uma ele é um digital acusado. aqui. O seu irmão é um acusado. Eu não faria questão nenhuma de ir atrás por nada se ele tivesse culpa. Não é por, Que não é é um por crime nada. bárbaro também, Não é né? por nada, mas uma pessoa que tira 2 vidas não merece nada. A minha mãe é a mesma coisa. Meu pai é uma pessoa chucra, jamais o meu pai aceitaria isso. Meu pai, sabe? Minha família é uma família bem chucra, sabe? A gente nunca ia aceitar. Eu nunca visitaria uma pessoa que tirou 2 vidas. Agora, eu sabia, eu tinha plena certeza que ele não tinha vínculo com nada disso, que ele não tinha culpa. E se você chegar numa situação lá na delegacia e procurar respostas e não ter, você só ouvir que foi feita uma investigação, poxa, que Sim. vácuo, né? É complicado. Que coisa mais esquisita. Sem pé nem cabeça. Quando eu perguntava de onde que vinha a foto, e essa foto de onde que veio? Foi feita a investigação. Você não sabe até hoje? Até onde foi hoje eu essa- não sei. Provavelmente essa foto é a foto De um que ele RG. deve ter tirado de RG. Que é aquela que fica no nosso registro Sim. de poupa tempo, porque era uma foto antiga. Ele deve ter Sim. feito um RG uma vez na vida, ficou aquela Ficou. foto. Imagina se pegar a nossa da RG. Eu já não sou essa pessoa. Tem os procedimentos aí. Ô, Cintia, e com relação à mulher que o acusou, depois que ele foi absolvido, chegou a procurar você, ele, a família, alguma coisa assim? Não. E assim, foi o que eu mais pedi nas minhas orações. Falava, meu Deus, coloca essa mulher no meu caminho. Eu só quero uma oportunidade de conversar com ela. Eu nunca acusaria ela de nada, assim. Porque ela também foi uma vítima, entende? Eu não sei o que realmente aconteceu com ela dentro da delegacia. Eu só ia falar, olha, meu irmão não tem culpa. Se você quiser, eu te Sim. ajudo. A gente vai, sei lá, não sei o que eu posso fazer, mas eu te ajudo de alguma forma. Mas meu irmão não tem culpa. Eu falaria isso pra ela. Você soube depois se os verdadeiros criminosos foram presos? Então, eu soube que teve um preso, só que eu não sei se ele realmente foi acusado ou não, se realmente ele teve culpa Se nesse ele teve crime. participação? E teve uma menina também que tinha envolvimento nisso, né? Que era ela que recebia os Pix, né? Porque, na verdade, eles iam negociar um carro no local. Chegando lá, os ladrões abordavam as vítimas, pediam Pix. E aí, se não desse o Pix, eles matavam. Então, essa menina que recebia o Pix, eu sei que ela também foi acusada.
Agora, se ela tá presa, se ela foi solta... Mas não foi dentro do processo do seu irmão. Do seu irmão, era só ele? Não, ele tava sendo julgado junto com outro menino e com ela também. Ah, Só que tá. ela foi pega bem depois. Então desmembrou o processo. Depois que ele foi absolvido e desmembrou. Aí dos Entendi. outros você E o não outro menino soube. foi condenado. Foi condenado. Sabe a pena? Acho que foi muito mais do que 58, porque teve umas outras extensões também. E o dela você não sabe Mas ainda. ele, você também não tem certeza se ele tava ou não. Esse outro menino. Não tenho Eles certeza. não conseguiram provar também. Não sei te dizer sobre isso. Porque quando tava rolando o processo, as mesmas coisas que eles falavam do meu irmão, eles falavam do menino também. Só que nós conseguíamos provar, né? A gente provava que meu irmão não tinha nada daquilo. O celular não é do meu irmão. Perícia, E não deu. o outro tava acompanhado de advogado? Sim, tinha um advogado. Mas aí ele não rebatia essas provas, Então, igual vocês faziam. Não cheguei a acompanhar essa parte. Eu sei que a minha advogada eu ficava no pé. Falava, talvez olha, também- Nathalie, subiu um push aqui, vai lá e responde agora. É. Às vezes também eles nem tinham, né? Porque não é todo mundo que tem. E vocês ainda tiveram sorte de ter todas as provas Sim. a favor dele. Mas tem gente que nem localização do celular. A maioria dos nossos clientes, a gente fala... Meu, a localização. Ai, não tenho. Como não tem, é uma coisa muito importante. Hoje em mas dia precisa, todo mundo ninguém precisa tem. saber disso, principalmente a gente que mora em comunidade. Precisa andar com o timeline ligado. A Sim. gente pode ser vítima a qualquer momento. Homem, jovem, que gosta de se vestir como tá na modinha agora. É. Por mais que não tenha envolvimento com nada, se veste igual, tomou uma abordagem, se você pegar um polícia que tá com a pá virada, Ah, isso ele mesmo. vai te incriminar. Ele vai, é certeza. Ele vai fazer de tudo pra acabar com a sua vida. É isso mesmo. E essa juíza, do caso do seu irmão, ainda bem, graças a Deus, é que ela entendeu e Foi muito coerente. acolheu todas as provas. Porque às vezes a gente junta tudo. E E mesmo eles fecham assim, os olhos, a gente reverte Porque a tempo sentença depois geralmente com já os tá pronta. embargadores, né? Então já tá, a condenação tá pronta. Sim, é isso que eu achava mais incrível, assim, era tão rápido as respostas pra condenação. O MP, meu Deus do céu, Fecha os olhos foi pra nosso tudo, pior né? inimigo. Não era nem a sentença, era o Ministério Público. Muito difícil, gente. O Ministério Público chegou a recorrer depois que ele foi absolvido em sentença? Não, porque ficou muito nítido que ele não tinha envolvimento nenhum. Apesar dele ter sido absolvido por indúbio, né? Aham. Ficou muito nítido o processo todo que ele não tinha envolvimento nenhum, não tinha parte nenhuma. Então, a gente que realmente vacilou de não ter recorrido, não ter feito, sei lá, alguma coisa que pudesse indenizar ele. Então, ele foi absolvido por falta de provas, né? Sim. É, porque tinha que ter sido absolvido por estar provado Que não foi que não era ele. Aí vocês o teriam autor, direito ou que de não indenização. concorreu. Agora, por falta de prova, saiu uma decisão recentemente que não tem mais direito à indenização, porque deixou no ar. Tipo, ela não É. conseguiu provar totalmente que foi ele. A Não gente só não existia tem prova suficiente para condená-lo, mas Entendeu? pode ser que seja ele. É. Deixa no ar, mas agora quando é provado que não foi, que seria o caso do seu irmão. Seria. Seu irmão era provado que não foi ele. Sim, Ele mereceria sim uma indenização. sim. Com certeza. Sim. A gente estava conversando sobre isso esses dias, né? A juíza, ela foi muito coerente no processo dele. Ela entendeu que ele não tinha parte disso. O problema é o Ministério Público, que quer tá ali para acusar, né? Independente de qualquer coisa, você pode provar ali com provas concretas, com câmera. É capaz deles falar, olha, mas aquela blusa ali tem um risquinho do lado direito que fala que foi ele. Então... É igual o argumento deles em relação à polícia. A polícia não tem interesse nenhum em mentir. Uhum. Eles estão fazendo o trabalho deles e eles têm fé Sim. pública, então a palavra Nem do policial... A fé conhecia, nem pública- conhecia o Alexandre. Por que ia querer prejudicar o Alexandre? É isso que eles falam. Sim. E a Demais. palavra deles é lei, né? E o Ministério Público, ele não tá ali para acusar, diferente que todo mundo acha. Ele é o fiscal da lei. Então, se ele vê algo errado, ele mesmo poderia ter pedido absolvição. É isso que eu Do não Alexandre. entendo até hoje. O Ministério Público, ele teria que ser o intermediário ali, né? Ele tá pela sociedade. Se ele tá vendo que alguma coisa tá errada, querendo ou não, Alexandre faz parte nesse da caso, daria sociedade. pro MP mesmo pedir absolvição dele. Exatamente. Exatamente. É isso que às vezes eu fico assim, sem entender. Falo, poxa, uma coisa tão simples, sabe? Já foi provado. O que eles querem ainda? O Ministério Público não tá mais como fiscalização. Mas por quê, Ele né, tá doutora? como acusação. Mas por quê? Então, Não porque existe um sistema interno. O contrário dele somos nós, defensores. Sim. Aí vira uma briga de ego. É. Ai, quero que a minha versão vença. Sabe? E os policiais também não vieram atrás, não pediram nada, nunca
Não. Depois disso, graças a Deus, não. Mas Pra se redimir, se no redimir. caso. Imagina. Talvez eles nem Pelo saibam, ou você contrário. acha que eles sabem que ele foi absolvido? Sabe que ele foi absolvido. Com certeza. Mas jamais você acha que eles vão... Dá o braço a torcer, Nunca. né? Pelo Nem o delegado contrário. fala, né? Quando Nem o você delegado. conversa com ele, ele não... Não, acho que isso nunca vai acontecer com nenhum polícia que fizer uma situação, se colocar numa situação dessa, acho que nunca eles vão. Eu também acho. Felizmente, né? Eu Infelizmente, concordo. não deveria, poderia, né? Poxa, eu errei contigo, cara, desculpa aí, né? Pelo menos. Ainda Vou você te que foi ajudar. lá, depois que ele foi absolvido, falou: olha, você tinha razão, Cíntia. Perdoa a nossa investigação, é porque havia indícios disso daqui. Sim. Dá uma metida de louco, né? Alguma coisa pra te dar alguma resposta, né? Sim, nunca. E qual conselho você daria para uma pessoa, para uma família que tá passando a mesma coisa que vocês passaram, nessa questão de ter um inocente preso? Primeiramente, não desistir, né? Não desistir nenhuma das hipóteses, mesmo que o Ministério Público esteja te marretando, não desista. E, olha, sinceramente, quem tiver condições de pagar um advogado particular, que pague. Porque, sinceramente, eu acredito que se fosse pela Defensoria Pública, meu irmão já estaria condenado. Porque não teria as provas juntadas, Sim, né? exatamente. Porque a advogada, do caso dele, a gente só conseguiu vencer isso porque nós estávamos todos unidos. Era 24 horas com o celular, procurando provas que pudesse provar a inocência do meu irmão. Então, a todo momento, Nathalie, olha, tenho isso aqui. Nathalie, eu tenho isso aqui, eu vou protocolar. Então, assim, o advogado é muito essencial, né? Sim. Que realmente esteja no caso, esteja querendo ajudar. É muito essencial, primordial. A defensoria é boa, mas ela não tem esse Sim. contato com a família. Não tem. Pra juntar provas, pra falar com você a hora que for, né? Porque vocês tinham alguma dúvida, olhava o processo, liga. Com o defensor não é assim. Ou vocês têm que marcar aí no fórum o horário que tá na Defensoria Pública. Às vezes é um rodízio, E às nem vezes é o você mesmo perde o time defensor. também, né? Perde totalmente a noção do que está acontecendo, né? Mas eu acho que, assim, mesmo que seja um advogado público, o que a pessoa tem que fazer no momento, assim, que se enquadra numa situação dessa? É procurar todos os tipos de provas. Todos tipos de prova que possa, assim, provar a inocência. Seja, sei lá, uma compra que a pessoa fez no momento que aconteceu isso, sabe? Um álibi... Alguém que possa ajudar, um celular, uma timeline, como a gente já falou. É provas, gente. Uma testemunha, né? É que provas. viu ele em algum Isso. local. Se tivesse uma loja, uma câmera. Sim. Exatamente. Eu acho que é a prova que vai tirar a pessoa de uma situação dessa. Cíntia, nós imaginamos o seu sofrimento. Vimos que você se emocionou algumas vezes aqui falando com a gente. É muito bonito de ver uma irmã fazendo isso pelo irmão. E ainda bem que ele tem você, porque graças à sua ajuda foi possível provar a inocência, né? Muito obrigada pela sua participação no Pod das Doutoras. Nós estamos muito felizes mesmo de saber um pouquinho da sua história, tá? E esperamos encontrá-la mais vezes agora, né? Nos contando notícias boas. Que o Alexandre possa vir aqui quando ele estiver mais tranquilo, com menos traumas. Vir aqui conversar com a gente, contar um pouquinho da experiência dele. Obrigada pela sua participação, viu? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Pod das Doutoras. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até.